última edição das 500 milhas de Indianápolis, antes da separação entre Tony George e a kart, foi marcada por polêmica e pela vitória de Jacques Villeneuve, que teve que pilotar 5 milhas a mais para alcançar a glória. Eu sou Rodrigo Vilela, hoje estou gravando o vídeo aqui direto da Divina Doçura. Você que é de Santos, você que é da Baixada Santista, venha e prove os melhores doces da região, Avenida na Costa 161, hein, pessoal? Antes de continuar com o nosso vídeo, um pedido que eu faço sempre para vocês, né? Deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Em 1995, a categoria ganhou a participação de 3 novas equipes: Tasman, Arciero e Forsythe. Em meio a muitas mudanças de pilotos, parecia que a Penske seria de novo o time a ser batido. Mas algumas mudanças no regulamento de motores acenderam o sinal de alerta. Villeneuve, novato do ano em 94, começou vencendo em Miami, e até chegar em Indianápolis, outros 4 pilotos venceram nas 4 etapas: Paul Tracy em Cypress Paradise, Robbie Gordon em Phoenix, Al Unser Jr. em Long Beach e Emerson Fittipaldi em Nazaré, aliás, a sua última vitória na carreira. E aí chegava a hora do tempo sagrado. A história de envolvimento e poder entre os donos de Indianápolis e a diretoria da categoria de monopostos vem desde os tempos da USAC. E para não alongar demais, o problema era o motor Mercedes que a Penske usou em 94. Entre regulamentos diferentes e com algumas brechas, a Penske dominou aquela edição com muita sobra, utilizando-se de um motor Ilmo, que depois foi rebatizado como Mercedes 500L, quando essa adquiriu a fábrica. Só que para 95, várias mudanças limitaram a potência do motor inovador e depois ele acabaria inutilizado. Foi estopim para o racha entre George e a kart. Mas antes da separação tinha uma prova de 500 milhas para acontecer. E foi aí, sem muita referência com os motores novos, que a Penske naufragou no seu maior vexame, ficando de fora do grid com seus 2 carros. Sim, tanto Al Unser Jr. quanto Emerson Fittipaldi foram eliminados no Bump Day, mesmo pegando chassis emprestados com outras equipes. Aliás, aquela foi a última tentativa do bicampeão das 500 milhas de correr a prova. Em 96 ele se manteve com a kart e não chegaria ao fim do ano por causa do acidente grave sofrido em Michigan. O destaque dos treinos ficou para a dupla da Menard, formada por Scott Brayton, que ficou com a pole, e Aaron Lendyke, o segundo. Scott Goodyear, da Tasman, completou a primeira fila. Jacques, da Green, partiu de quinto. Naquele momento, ele era vice-líder do campeonato, atrás de Scott Pruitt. Logo na largada, Goodyear saltou de imediato para assumir a ponta, seguido por Lewandowski. Logo no início, grave acidente de Stan Fox, que partiu de 11º e estava no lado de baixo da pista. Ele perdeu o controle e foi direto para o muro, acertando Ed Shiver e também eliminando Gilles Ferrand, Lynn St. James, Eric Bachelard e Carlos Guerreiro. O cockpit de Stan foi completamente destruído, com suas pernas ficando visíveis após o impacto. Fox sofreu graves lesões na cabeça, ficou 5 dias em coma e precisou de uma cirurgia para remover um coágulo. Ele nunca mais correu profissionalmente até partir em 2000 após um acidente rodoviário. Na relargada, Lewandowski mostrou que o conjunto Menard-Lola não era fumo de palha e assumiu a ponta, enquanto Goodyear perdeu o segundo lugar para Michael Andretti, que tomou a dianteira por menos de 20 voltas completadas. O neerlandês também perdeu posição para o piloto da Tasman, antes do desastroso primeiro pit stop, onde deixou o motor morrer e perdeu mais de 1 minuto nos boxes. Na volta 37, a bandeira amarela foi acionada por um motivo bizarro e, sem querer, começou a trilhar a história do vencedor da prova. Ao ultrapassar Scott Sharp na curva 1, Lewandowski reclamou das fechadas do oponente e mostrou o dedo médio, só que ao fazer isso, ele acertou o encosto de cabeça do carro, que foi parar na pista. Os boxes foram fechados e o regulamento citava que eles só seriam abertos após o pace car segurar o líder. Só que Villeneuve não sabia que estava em primeiro e ultrapassou o carro madrinha 2 vezes, e uma mistura de Evo da Green e medo de uma pane seca. A parada do canadense foi péssima, quase saindo com a mangueira de combustível grudada. Ele retornou em terceiro, atrás de Andretti e Goodyear, mas recebeu uma punição de 2 voltas pela direção de prova por causa das ultrapassagens, caindo para o 27º lugar. Michael ficou na ponta por 45 voltas, mas tocou o muro quando foi passar Maurício Gugelmin, que estava entrando nos pits, e danificou a suspensão forçando sua retirada. Mais uma chance de vitória desperdiçada. Enquanto isso, Scott Sharp bateu na curva 4, causando uma nova bandeira amarela. A relargada na volta 84 teve Gugelmin na liderança e Paul Tracy atrás dele. Villeneuve já tinha descontado uma volta e era o 20º, mas a recuperação dele deu uma pausa porque o pneu de Stefan Johansson estourou
e causou nova entrada do pace car. Com a nova bandeira verde, Maurício manteve a liderança, agora com André Ribeiro em segundo e Scott Goodyear em terceiro. Ribeiro viu suas chances acabarem na volta 124 por causa de um problema elétrico. Ele foi para os pits e lá ficou por muitas voltas. Gugelmin seguiu líder com Goodyear em segundo e Rob Gordon em terceiro. Villeneuve já estava na volta do líder, na 12ª posição, um assombro de performance. Seu compatriota Paul Tracy abandonou na volta 136 com problemas no acelerador. Coincidindo com pit-stops, a bandeira amarela mudou a ordem dos ponteiros. Jimmy Vasser era o primeiro, Gordon o segundo e Goodyear o terceiro. Villeneuve saltou para sexto. Não se esqueçam que ele ficou 2 voltas atrás dos líderes. O canadense voltou a ser líder com paradas dos ponteiros e evitou uma nova punição no reflexo, percebendo a amarela causada por David Jones e se mantendo na pista. Vasser ficou mais 20 voltas em primeiro e antecipou a parada. Só que quando ele voltou, encontrou o muro. Goodyear assumiu a liderança na relargada, passando Pruett, que viu as chances de vitória encerradas na curva 2, na volta 184. Foi na relargada que tudo se definiu. Goodyear e Villeneuve deixaram o pace car abrir margem, mas aceleraram antes do que deviam e deram de encontro ao carro de segurança. Jacques freou e ficou atrás até o carro sair por completo para o pit lane. Mas seu compatriota saiu acelerando e fez a ultrapassagem, com o pace car ainda dentro da pista. A atitude era um erro, claro, porque ninguém podia ultrapassar o pace car. Um erro crasso, inaceitável para um piloto experiente como ele. Em 92, ele largou de último e perdeu a prova apenas por meio carro contra Al Unser Jr. Em 95 ele fez isso, e aí não teve jeito. Ele tomou um stop and go pela infração, o que acabava com suas chances. Mas ele não cumpriu a punição. Vai ver que ele pensou, sei lá, que já que a prova tinha ido pro beleléu, ele sairia da disputa estando na pista. E aí ele tomou a bandeira preta. Com 4 voltas pro fim, o nome dele já não constava na classificação da prova. Villeneuve assumiu a ponta e partiu para uma das vitórias mais épicas da história das 500 milhas. Segundo colocado no ano anterior, ele se tornava o 5º mais jovem a vencer a corrida. Por conta da punição no início, ele completou 202 voltas, ou seja, 505 milhas. Goodyear, que também seria vice em 97, afirmou em sua visão que a culpa foi do pace car estar lento demais, que quando viu a luz verde isso significou que era hora de acelerar e que a seus olhos ele estava perfeito, e ficou na pista com receio que pudesse ser constatado algum erro. Christian Fittipaldi, na sua única edição de Indy 500, foi o segundo, resistindo à pressão de Rob Gordon e fazendo seu tio, Emerson, ir às lágrimas na cabine do SBT, onde atuou como comentarista convidado. Villeneuve seguiu o bom momento. Venceu também em Elkhart Lake, em Cleveland, e sagrou-se campeão, com 11 pontos de vantagem para Al Unser Jr. Foi para a Fórmula 1 no ano seguinte e em 97 venceu o Mundial, naquela disputa contra Michael Schumacher, em Jerez de la Frontera. Christian seguiu na kart após a ruptura, pilotando pela Newman Haas até 2002. Depois passou pela NASCAR e fez seu nome no Endurance, onde venceu 3 vezes as 24 horas de Daytona e conquistou o bicampeonato do INSA Sports Car em 2014 e 2015. As 500 milhas deixaram de receber os pilotos da kart entre 96 e 99 devido à criação da IRL. Só em 2000 eles foram aceitos novamente na prova e depois disso somente um piloto oriundo dos primórdios da IRL venceria, Sam Hornish Jr., em 2006. E até hoje os amantes do esporte a motor se perguntam: o que aconteceria se Scott Goodyear tivesse esperado o pace car, igual o Villeneuve esperou, entrar completamente no pit lane? Porque foi um erro absurdo. Eu lembro que assisti essa corrida e chegou a ser constrangedor. Um piloto experiente como Scott Goodyear, que já tinha feito muito bonito em 92, era um piloto de resultados bastante honestos, ter cometido aquele erro grotesco. O Villeneuve não tinha culpa nenhuma disso e venceu de forma magistral e depois faria carreira na Fórmula 1, enterrando os comentários jocosos de que piloto da Indy não se dava bem na Fórmula 1. Ele foi e se deu muito bem. Gostaram da lembrança, pessoal? Tenho certeza que vocês gostaram. E tenho certeza que vocês vão gostar de vir aqui, ó, na Divina Doçura. Venham e experimentem. Que o mais difícil aqui é escolher qual doce comer primeiro. Na semana que vem tem mais lembrança. Lembrando, esse mês de maio a gente vai falar somente de GP de Mônaco e 500 milhas de Indianápolis. Então, semana que vem tem mais uma lembrança, agora com a lembrança lá nas ruas do Principado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!